Mas agora, nessa sexta-feira, a gente abre o programa falando de um assunto super interessante e importante. Quantas vezes você teve algum problema ali ligado à sua menstruação e você ficou pensando, poxa, mas por que isso está acontecendo? Meu fluxo está estranho, mudou alguma coisa, eu tenho ficado muitos períodos sem menstruar ou tenho menstruado muitos dias, o fluxo era pequeno, agora eu tenho um fluxo grande. Quantas vezes você já se fez essa pergunta? Pois é, hoje a gente vai falar sobre os distúrbios da menstruação e, claro, como a gente deve contê-los, né, ao longo do mês. Quem vem pela primeira vez no programa, ela, que foi uma coincidência muito boa, que quando eu estava grávida, ela é uma parceira da doutora Ana Lúcia, como vocês sabem que é minha médica. Eu pude assistir diversas palestras na minha gravidez desta doutora que está aqui hoje. E no momento da minha gravidez que a doutora Ana Lúcia estava viajando, foi ela que me deu umas dicas aí que eu estava meio assim na dúvida, que na gravidez vão surgindo dúvidas, né? Ao longo dos dias, às vezes a gente acha que pode estar tendo alguma coisa estranha. E eu liguei para ela e eu fiquei muito feliz hoje em recebê-la, uma super coincidência. Doutora Flávia Fairbanks, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Muito legal, doutora. Olha, eu inclusive achei que no meu parto você que estaria com a doutora Ana Lúcia. Pois é. Porque vocês também trabalham em parceria, super, né? A gente tem uma super equipe. Isso é muito legal, gente. Vocês sabem que no parto é importante que tenham sempre dois médicos, né? Dois obstetras. Pelo menos dois médicos, porque tudo pode acontecer, a gente pode precisar de muita ajuda. Com certeza. Doutora, vamos lá. Esse assunto é interessante porque ao longo da vida, dos anos, as mulheres vão tendo realmente mudanças nesse fluxo menstrual, né? Exato. Então, eu queria que você começasse contando quais são esses principais distúrbios e por que eles ocorrem? Por que o fluxo menstrual pode mudar? Por que de repente a mulher fica menstruada 3, 4 dias e depois de alguns anos ela passa a ficar muitos dias menstruada? Então, Carol, eu acho assim, o mais importante é a gente fazer uma cronologia de todos esses princípios e todo esse processo para a mulher conseguir se encarar e se entender, estou em determinado momento. Então, eu estava até comentando agora antes da gente entrar, tem uma coisa que eu acho super interessante o pessoal saber, por exemplo, você que teve um menino, mas no caso, se tivesse tido uma menininha, você sabe que ela podia menstruar no berçário? Sério? Sério. Não sei. Tem essa fase, existe. Então? Então, o que acontece? A menininha intraútero, ela pode ser estimulada pelos hormônios da placenta e pelos hormônios maternos. E aquilo espessa um pouquinho o endométrio. E quando sai a bebê e a placenta, esses hormônios na bebezinha caem e a menina pode ter um pequeno sangramento na fralda. E a mãe pode ficar desesperada. Sim. Isso não é uma menstruação, claro, mas é um sangramento que a gente já tem que saber que já está funcionando o eixo hormonal da bebezinha. Olha que coisa mais linda. Interessante. Isso até quanto tempo desse período de recém-nascido? É bem pequenininha, na primeira semana vai semana. acontecer, funciona como se ela tivesse parado a pílula, por exemplo. Entendi. Aquele sangramentozinho e depois ele nunca mais vem. Olha que interessante. Porque é claro que ela não está estimulada. Entendi. Mas naquele momento já está falando, bom, essa menininha tem um útero, e esse útero funciona. Então não tem problema nenhum. As mães que se depararam problema. aí nessa primeira semana e viram um sangra. Exato. Isso apavora, né? Você acha que pode ser até das fezes, que pode estar acontecendo Você alguma abrir coisa, a fralda da sua bebezinha e ter um sangue? Nossa! E é normal, não precisa ninguém ficar desesperado com isso. Na sequência, a menina vai passar todos os seus anos da infância sem nenhuma manifestação e vai chegar ali na adolescência, ela vai ter a primeira menstruação. Sim. A primeira menstruação a gente chama de menarca. Sim. E a menarca, o que acontece? Ela já pode vir de uma maneira suave ou já pode ser um terremoto. E a gente precisa pensar em algumas coisas para a menina poder dar uma olhada ou a família naquele momento. Então, o que pode acontecer? A menina pode ter uma hemorragia já na primeira menstruação. Ah, é normal. Não é o normal, mas isso pode acontecer. Tá. Se vier uma hemorragia no primeiro ciclo, o que ela pode pensar? Que ela pode ter algum probleminha na parte da coagulação do sangue. E isso tem que ser investigado. Então, as mães têm que ficar atentas, né? Quem vai acudir a menina é a mãe. E qual o período? Porque assim, a gente percebe que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Sim. Né? Isso tem a ver com a alimentação, com esses hormônios de alimentação também? Tem muito a ver com a alimentação, tem muito a ver com um estímulo mais precoce de todo o eixo hormonal, que daí tem uma grande discussão, se é por conta da sexualidade está começando mais cedo e tudo isso. Então, parece que as coisas ascendem antes do previsto. Mas é normal que a menina menstrue, assim, pela Organização Mundial de Saúde, se ela menstruar de 8 anos para frente, tá tudo em ordem. Ah, entendi. Então, às vezes a mãe fala, nossa, foi muito cedo, foi com 10 anos. Teoricamente, tá dentro do padrão, tá?
Então, naquela primeira menstruação, pode vir tudo bem, a menina pode estar com um ciclo regular ou ela pode estar já irregular daquele momento. Quanto tempo leva para essa menstruação inicial se regularizar? Até 2 anos. Tá. Então, a mãe não precisa ficar desesperada se a menina menstruou, mas ela não começa a menstruar todos os meses. Vai falhar, vai ter mês que vem 2 vezes, isso não tem problema nenhum. Tá. Só que ao término de 2 anos, esse ciclo tem que estar regular. E aí a gente fala que a menina entrou na fase do menacme, que é a idade adulta. Ali começam os distúrbios que a gente precisa conversar. Tem uma pergunta importante. Perfeito. Eu já ouvi várias vezes, não de médicos, por isso a pergunta, mas que depois que a mulher tem a primeira menstruação, o desenvolvimento dela muda. Então as meninas que não têm muito seio ficam já com pouco seio. O quadril que cresceu até a menstruação. Se não cresceu, é daquele tamanho assim. Esse desenvolvimento muda ou não tem nada a ver? Não, é assim. A velocidade do desenvolvimento muda. As meninas ficam muito preocupadas porque elas acham que elas não vão crescer mais em estatura. Ai, depois que menstruou não cresce mais? Não é assim. A velocidade, o ritmo de crescimento diminui. Tá. Os caracteres sexuais secundários, que são justamente o tamanho da mama, os pelos pubianos, a largura do quadril, eles vão continuar se desenvolvendo, mas também num ritmo mais lento. Entendi. Então, o que ela já conseguiu até a primeira menstruação é mais ou menos uns 80% do que vai acontecer. Mas ainda vai ter um crescimento, um desenvolvimento depois. Porque as meninas ficam preocupadas, né, nesse período. Super. Quem menstrua muito cedo fala, nossa, então agora acabou, né? Não vou mais me desenvolver. Então, a gente continua o desenvolvimento, mas mais lentamente. Exatamente. Vamos lá, então, doutora, quais são esses distúrbios que podem começar a partir dessa fase adulta da mulher? Então, eu vou explicar para as pacientes, para as telespectadoras e tudo mais, o jeito que a gente explica até para aluno de medicina. Tá. Primeiro, eu tenho que saber o que é normal, para saber o que não é normal. Então, quanto que é normal menstruar? Então, o ciclo menstrual, ele pode durar de 2 a 8 dias. Tá. Ok, sangramento de 2 a 8 dias. O intervalo da menstruação pode ser de 25 a 35 dias. Tá. Isso como é que a gente conta? Do primeiro dia de um ciclo até começar o próximo. Certo. Esse intervalo, ok. E o quanto que ela menstrua, se fosse possível dosar, até 80 ml de sangue por mês. Claro que ninguém vai pesar isso, mas numa média de até um pacote de absorventes por mês, tá ok. Tá ok. Né? Entendi. Então, a paciente que começa a ter muito sangramento, tipo, gasta um pacote em um dia, tá errado, a quantidade tá muita. Entendi. A paciente que não menstrua nem 2 dias, só vem aquele sinalzinho e acabou. Também tá errado. Também tá errado. E o que pode ser isso, as mulheres que menstruam muito pouco? Então, normalmente é uma espessura do endométrio que está muito fininha, a gente chama de atrofia endometrial. Bem frequente nas pacientes usuárias de anticoncepcional, que tem uma dosagem um pouco desequilibrada entre os hormônios. Certo. Pelo menos desequilibradas para ela, né? Às vezes precisa trocar a marca, trocar o tipo, para poder adequar direitinho. E normalmente, quando ocorrem esses distúrbios de menstruação, o tratamento são as pílulas anticoncepcionais? Tem inúmeros tratamentos. A primeira coisa é a gente descobrir o que está errado. Tá. Então, assim, o que pode dar distúrbio da menstruação? Então, podem ser coisas gerais. Por exemplo, um problema de tiroide. É obrigatório a paciente que está com distúrbio menstrual ver como é que estão os hormônios da tiroide. Tá. O paciente pode estar desenvolvendo alguma outra síndrome que a gente chama de hiperandrogênica. O que é isso? Excesso dos hormônios masculinos. Então, ela tem que ver, tem que fazer as dosagens hormonais. A paciente pode estar com uma alteração de peso, ou para mais ou para menos, muito súbita. E isso interfere também no eixo menstrual. Ou podem ter as coisas estritamente ligadas à parte ginecológica, que seriam, por exemplo, endometriose, mioma no útero, doença inflamatória pélvica. Essa, na verdade, eu acho que é importantíssimo a gente falar, as pacientes não sabem muito bem o que é isso, mas existem 2 bactérias, que são a clamídia e o gonococo, que são adquiridas por via sexual e que levam a uma inflamação no útero. E isso tem que ser diagnosticado e tem que ser tratado. E às vezes ela vai ficar com uma menstruação muito irregular por muito tempo e, consequentemente, a longo prazo, ela pode ter uma grande dificuldade para engravidar. Então, isso precisa ser diagnosticado e tratado adequadamente. Então, muitas vezes, os sintomas estão ligados à menstruação, à irregularidade da menstruação. Mas a paciente não sente nada. Por isso que tem que fazer os exames. Exato. O que você diria, assim, para uma mulher que está numa fase adulta, que ainda não engravidou? De 6 em 6 meses, ela tem que procurar o ginecologista hoje? A gente poderia falar pelo menos uma vez por ano para uma consulta caprichada, conversando com a paciente, vendo todos os pormenores, vendo como é que está o ciclo menstrual, como é que está a atividade sexual, se tem sangramento fora de hora, se tem cólica, se tem dor e tudo mais. Certo. Se ela tiver tudo muito bem, ela pode fazer a rotina no próximo ano. Entendi. Agora, se ela falar, não, olha, realmente a menstruação não está boa, tem uma dor assim, aí ela pode reduzir o intervalo.
Perfeito. Uma pergunta da minha diretora, essa pergunta é interessante mesmo. Minha diretora também teve nenê. Tivemos juntas, né? Eu tive um mesinho antes, ela tem a Larissa e eu tenho o meu João. Eu voltei a tomar anticoncepcional e o anticoncepcional que eu tô tomando, como eu ainda tô amamentando, é aquele que suspende totalmente a menstruação. Só com progesterona. Mas para as mulheres que estão amamentando e não voltaram a tomar anticoncepcional, como é essa menstruação? Então, assim, no período de amamentação, por causa da prolactina que tá alta, que é o hormônio que produz o leite, provavelmente ela não vai menstruar. Tá. Quando? Enquanto o bebê estiver em amamentação exclusiva. O que é isso? Só mamando no peito. Quando começar suquinho, frutinha, papinha, isso diminui o eixo hormonal da mãe e aí ela volta a menstruar nos próximos meses. O normal é que em até 1 ano ela tenha retornado o ciclo menstrual. E aí esse ciclo volta irregular ou ele já tem que voltar bonitinho? Pode ser que menstrue um mês, outro mês não? Exatamente. A irregularidade nesse momento é bem comum. E é importante a gente lembrar que mesmo nesse período amamentando, as mulheres podem engravidar, né, doutora? Exato. E acho que de vez em quando não tem nada mais aterrorizante que isso, né? O nenê ali pequenininho, de repente você vê, tô grávida de novo. Então, assim, não é porque a menstruação não tá vindo... Que ela não tá ovulando. Que ela não está... Ela pode estar ovulando. Pode. E essa menstruação ser inibida pelo hormônio da prolactina. Então, o que a gente faz? Qual que é a recomendação nesse caso? A partir do 45º dia pós-parto, a paciente que retomar a atividade sexual precisa usar um anticoncepcional. Normalmente, esse sódio progesterona, ou ela pode colocar um DIU ou alguma coisa parecida. E, é claro que como a gente está falando de distúrbios da menstruação, a gente sempre acaba caindo nesse assunto, porque eu sei que tem muita gente que acabou de ter neném, que me escreve, que se identificou, que se identifica com esse assunto. Gente, eu achei importante voltar a usar anticoncepcional. Tem muitas mulheres que têm aí um pé atrás, mas são anticoncepcionais muito modernos, né, doutora? E super seguros, e quando bem escolhidos, não passam no leite, não diminuem a quantidade do leite, a qualidade do leite, e você fica tranquila para poder retomar uma atividade sexual saudável sem o risco de engravidar de novo. Perfeito. Agora, pra gente fechar, o que você trouxe aqui pra gente mostrar então, eu trouxe... que é possível aí? Olha, isso aqui é um molde, eu não sei como é que eles vão conseguir mostrar, dos órgãos genitais internos. Tá. Então, o que é? Primeiro, as pacientes, tem gente que não sabe nem direito de onde vem a menstruação, né? Vamos mostrar. Então, assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho a bexiga, que não tem nada a ver com o processo, o intestino, a parte do reto atrás, e aqui está o nosso famoso útero. E dentro do útero, nessa parte cor-de-rosa, é que a gente tem o endométrio. Esse é o tecido que menstrua, tá? E é esse endométrio que pode dar as disfunções, porque ele é regulado por hormônio. Certo. Então, os estrógenos e a progesterona fazem um equilíbrio durante o mês e são... Estando bonitinhos as dosagens hormonais, eles vão fazer com que esse tecido descame e saia pela menstruação normalmente. Certo. O que pode dar errado aqui? Esse estrógeno pode estar demais. Quando ele está demais, ele deixa esse endométrio muito gordo, muito grande, sem progesterona. E como é que a gente vê isso? Paciente que fica meses sem menstruar e quando menstrua, vem um monte, vem uma hemorragia, porque o endométrio estava muito grande. Entendi. Isso é mais comum com as pacientes com distúrbios hormonais. Tem que dosar os hormônios e tem que ver. Normalmente com pílula anticoncepcional. Isso regula. Isso pode ser uma alternativa para regular. Pacientes que sai o tecido do endométrio, que sempre tem que sair pela vagina, pode cair um pouquinho dentro da barriga e levar a endometriose. Então, isso também é importante. A paciente tem que saber. Principal manifestação, cólica menstrual muito forte. Muito forte. Quem tiver cólica muito forte tem que investigar. Que pode ser endometriose. Exatamente. Uma delícia, né? Eu não falei que a doutora era uma graça, uma fofa. Olha, gente, e sério, para as meninas aí que estão gravidinhas, as palestras da doutora Flávia são fantásticas. Ai, muito legal. Fiquei com saudades agora. Mas não quero outro bebê por enquanto, não. Daqui a pouco. Já passou. É uma saudade que vem e passa, né? Porque tem que curtir aí. Obrigada, doutora. Carol, amei participar aqui com você. Volta. Você é uma simpatia. O trabalho da doutora Flávia é muito legal. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar o site www.flaviafairbanks. Aliás, sobrenome é chiquérrimo. Fairbanks, tudo junto, é F-A-I-R-B-A-N-K-S, flaviafairbanks.com.br. Tem um telefone de contato 3885-3937 para mais informações sobre esses assuntos que são importantíssimos. Gente, saúde da mulher, nossa, a gente tem que cuidar mesmo. E como vocês viram, desde menina, desde cedo, desde a primeira menstruação. Obrigada, doutora. Obrigada. Um beijo na sua filha linda. Te espero numa próxima oportunidade. Eu vou adorar participar. Tá bom? Um tá beijo. Ótimo.